Bom, eu iniciei esse vídeo já corrigindo uma frase que é muito utilizada, mas que está totalmente incorreta. A verdade é que a gente não faz justiça com as próprias mãos, mas sim se vinga com as próprias mãos. E eu cheguei a essa conclusão não por fruto da minha imaginação, mas pela definição de justiça e vingança. Tem um vídeo aqui do canal chamado Justiça ou Vingança, que eu expliquei direitinho a diferença entre as duas. O objetivo desse vídeo aí é ser bem formal mesmo, mas eu procurei fundamento na doutrina, ok? Então você não irá ouvir meras falácias. Eu recomendo que você veja, porque de certa forma vai complementar a ideia desse vídeo aqui. Mas agora que corrigimos a frase, vamos entender um pouco sobre como a gente faz justiça com as próprias mãos. Obviamente, em todos os lugares é mais comum a gente ouvir essa expressão do que utilizar o termo vingança, porque a palavra justiça é meio que um eufemismo para vingança. Se a gente dizer que quer vingança por alguma injustiça que possa ter acontecido com a gente, ao falar isso, não será bem visto pela sociedade, por mais que seja uma situação bem justa. Por esse motivo, sempre dizemos que queremos justiça, quando na real estamos querendo mesmo é vingança. Apesar de eu ter recomendado o vídeo sobre vingança ou justiça para você, eu vou explicar a diferença entre esses dois termos em grosso modo. Justiça está relacionado à moral, ao que o coletivo acha justo e, obviamente, considera a letra da lei. Já a vingança é algo mais individual, sem escrúpulos e sem limite algum. Ou seja, eu quem define os parâmetros do que eu realmente acho justo, considerando apenas o que eu achar relevante considerar. Mas afinal, como a gente faz justiça com as próprias mãos? Eu não preciso nem dizer, porque já sabemos que existem milhares e milhares de caminhos que a gente pode seguir. Mas o ideal seria tomar algum tipo de atitude que seja proporcional à injustiça. Vivemos em um país que a injustiça reina. Quem tem dinheiro, poder, status, pode cometer crimes à vontade e sair totalmente impune. E não é nem só por conta das desigualdades sociais, não, mas também por falta de cumprimento leal da lei. Então, por conta dessas falhas da justiça, milhares de pessoas ficam indignadas por ver as pessoas que as prejudicaram saírem totalmente impunes. Daí vem o desejo de vingança. E é mais comum do que parece. Cansamos de ver situações de vinganças em reportagens por aí. Recentemente eu vi uma reportagem que dizia que uma mulher cortou o pênis do próprio irmão, de 13 anos de idade, porque ele tinha estuprado a sobrinha de 3 aninhos. Sabemos que, como ele é de menor, não ia repercutir muito na justiça. Então, ela se vingou e, de certa forma, garantiu que isso não acontecesse mais. Há quem ache errado e há quem disse que faria o mesmo, mas isso não vem ao caso. O que eu quero deixar claro é o seguinte: é que tem muitas situações injustas que permanecem injustas, a menos que alguém tome algum tipo de atitude e faça algo. Então, a proposta é a seguinte: antes de nivelar a balança, o ideal é você analisar bem a situação. É muito melhor agir com prudência, sabendo exatamente o que você vai fazer e as possíveis consequências. Só aí você vai tomar uma atitude. Como existem vários caminhos a tomar, a melhor forma de saber qual o certo é se perguntando: o que está deixando essa situação injusta? Melhor, o que precisa acontecer para manter essa situação justa? É necessário que a outra parte sofra também? Exatamente como essa outra parte deveria sofrer? Ao responder essas perguntas, você irá ter um direcionamento inicial. Creio que a parte que pode gerar mais dúvidas seria o que eu deveria fazer para fazer justiça. A melhor estratégia, na minha opinião, é explorar as vulnerabilidades da pessoa e atingir ali. De preferência, algo que repercuta apenas no campo emocional e que não seja ilegal. Não que a pessoa não mereça tal coisa, mas para você não se prejudicar no processo. Aí, como a gente faz isso? Eu não vou dizer nada tão cabuloso aqui, porque senão o YouTube vai deletar o vídeo e não vai servir de nada. Mas eu sempre defendi que o melhor método de vingança sempre foi atingir o emocional. Nada é tão ruim como sentir sentimentos negativos como ansiedade, desespero, agonia e semelhantes.
Então, a primeira etapa é explorar o seu alvo. Ou você obtém ótimos informantes ou se aproxima da vítima, sendo mais realista do réu. Você tem que de fato saber o que poderia ferir o seu alvo. Talvez ele tenha um vínculo que valorize, talvez um privilégio. Não adianta ficar divagando aqui. Todo mundo tem vulnerabilidades. E se você quer fazer justiça, você precisa saber qual a vulnerabilidade do seu alvo. Porque depois que você descobre, fica muito mais fácil planejar algo para revidar o que a pessoa fez com você. Depois que você descobrir, aí você entra no segundo passo, que é bolar um plano. Nessa etapa, você vai bolar uma estratégia para fazer a pessoa perder o que ela mais gosta. Não dá para dizer exatamente o que você poderia fazer daqui em diante, porque seria necessário saber o que você descobriu sobre a pessoa. Mas aqui vai uma direção. Às vezes, tudo que a gente precisa fazer é expor o que uma pessoa fez de ruim. A reputação é algo muito apreciado pelas pessoas, e muitas daria tudo para manter as delas. E claro, se a pessoa for mau caráter, não vai ser difícil manchar a reputação da pessoa. E não cabe em crime nenhum se você estiver falando a verdade. Outra forma é plantando a semente do mal. A gente pode ser sugestivo com pessoas do ciclo social da pessoa, falando coisas sutis, que não te comprometem nada, mas que faça a pessoa fazer o trabalho sujo por você. Por exemplo, uma semente do mal plantada em relacionamentos. O jogo de palavras pode causar efeitos gigantescos. A sutileza, a arte de manipulação, você pode ir conspirando contra a pessoa e você vai usando todas as pessoas que orbitam no ciclo social seu e do seu alvo ao seu favor. Ou seja, em vez de você fazer sozinho, você vai usando as pessoas para ir te ajudando sem que elas saibam. Parece horrível o que eu estou dizendo aqui, mas isso acontece o tempo todo. Mas só fica feio por conta da forma que eu falei. Só que para fazer isso, você não vai concentrar os seus esforços em uma só pessoa. Você vai plantando uma sugestão em uma pessoa, depois em outra e assim por diante. E quanto mais sutil, melhor. Acredite, se você dominar isso, você consegue se vingar de alguém muito rápido. Eu já vi pessoas que dominavam tão bem essa arte a ponto de fazer com que uma sala inteira de aula rejeitasse uma pessoa que ela não gosta. Para você ver, se adolescentes fazem isso sem nem ao menos perceberem, imagine você que provavelmente já tem um pouco mais de idade e está buscando fazer isso de forma intencional. O ponto é o seguinte: se você quer mesmo fazer justiça com as próprias mãos, a única coisa que eu posso te ensinar aqui é usar o ciclo social da pessoa ao seu favor, tanto para descobrir as vulnerabilidades da pessoa, como também usar elas como parte dessa justiça. Bom, tem uma playlist completa sobre vingança aqui no canal que eu recomendo bastante que você veja, porque como eu trago várias opções, você vai ter uma gama maior de possíveis inspirações que você pode usar para bolar a sua própria estratégia. Mas como eu tenho que seguir estritamente as políticas do YouTube, não podemos ir além disso. Mas eu estou bem curioso em saber o que você faria para fazer justiça com suas próprias mãos. O YouTube é uma comunidade. Você pode deixar o seu comentário aí com a sua ideia. Talvez a sua ideia seja até melhor do que a que eu passei aqui. Então, se tiver alguma sugestão, comente aqui embaixo, porque eu também quero saber. Forte abraço.